Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado, esse nosso programa onde fazemos análise técnica de ações em busca de oportunidades de swing trade. Para quem ainda não está familiarizado aqui com o programa, basicamente a gente faz uma ronda mesmo pelo nosso mercado, onde dentro de uma hora aqui, que é mais ou menos a duração que vai esse programa, eu trago maior quantidade de gráficos de ações que a gente conseguir, trazendo a minha interpretação, a minha análise, né? Tentando avaliar se existe alguma ação que está em algum momento importante, se tem alguma entrada iminente, né? Se tem alguma coisa que a gente possa fazer num prazo meio curto aqui para justamente tentar pegar essas operações que a gente diz de swing trade, né? Que são o quê? Operações aí com duração aí entre alguns dias até alguns meses, certo? E para quem não me conhece, né, meu nome é Jorge Fila, sou analista CNPIP, também sou apaixonado pelo mercado financeiro, faço isso já há bastante tempo, faço não só análise técnica, mas também análise técnica há muito tempo, faço operações de swing trade há bastante tempo para minha carteira, tenho resultados muito positivos e agora quero vir aqui também e compartilhar com vocês um pouco da minha forma de analisar, da minha forma de ver, que é constituída aí já ao longo de muito tempo, muita experiência e muito estudo, certo? Enfim, é, vamos para o dia de hoje, né, pessoal? Vamos passar aqui hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto, certo? É um dia que, de novo, né? De novo, não conseguimos ter um dia positivo. Faz tempo que a gente não vê um dia positivo no nosso Ibovespa. Continuamos tendo a saída de capital estrangeiro aqui do Brasil, né? E isso tem pesado bastante na nossa bolsa, né? Então, para quem não tem acompanhado, né, a gente está vendo uma saída bem grande de estrangeiros ultimamente, muito impactado por motivos, por exemplo, como balanços trimestrais, resultados trimestrais das empresas que não estão tão bons, um cenário um pouco mais desafiador aqui para frente, ainda uma volatilidade maior por causa de eleições, então tem um monte de coisa que está fazendo o estrangeiro já não olhar tanto para o Brasil e também porque lá fora está melhorando algumas coisas, né? E a gente sabe que a nossa bolsa ainda se movimenta muito por fluxo, não só por questões, por micro, né, das ações de cada empresa, não só uma empresa ser boa ou não, a gente precisa ter fluxo e o fluxo vem do estrangeiro, certo, pessoal? Enfim, olhando aqui para o nosso Ibovespa, né, de novo, vamos tentar fazer uma análise aqui rapidinha. Como vocês bem sabem, as análises mais detalhadas são feitas na segunda, não só do Ibovespa, quanto dos demais índices setoriais que a gente tem, né? Mas hoje aqui eu vou trazer só mais especificamente um pouco do Ibovespa, falar mais rapidinho. A gente veio desse movimento de alta forte, tivemos um movimento corretivo um pouquinho mais acentuado aqui a partir de abril, né, metade de abril, que a gente já vem falando. Encontramos um suporte na região dos 168 mil. Aqui começou a ter um movimento talvez tímido de alta, né, querendo talvez escapar desse movimento aqui de queda, né, secundário, querendo talvez engatar de novo uma alta. A gente começou a ficar feliz quando começou a chegar próximo de romper essa resistência, não teve forças, né, não conseguiu romper aqui a região dos 178 mil. A gente pode ver bem no início desse mês aqui que teve essa tentativa. Já estávamos meio preocupados com isso a partir destes outros indicadores que eu vou trazer para vocês, né? Quem não viu isso aqui, vai olhando para trás, a gente tem falado diariamente. A gente via uma certa divergência, por exemplo, aqui no próprio OBV, né? Enquanto a gente via uma certa alta, aqui um movimento tímido de alta, né? Que a gente comentou muito aqui, o OBV não, né? O OBV a gente viu que chegava até a cair. Então isso aqui é uma divergência que também começou a colocar uma certa preocupação daquele movimento ali tímido de alta, certo? E aí, realmente, depois de não conseguir ficar acima aqui nesses 2 dias, né? Não conseguir romper a resistência, o vendedor dominou e caiu, despencou, né? Não foi uma queda aqui, né? Foi uma despencada, não teve nem respiro, né? Vamos lá, pessoal, olha só, caindo forte, o volume crescente, perdendo qualquer suporte que poderia ter, tinha um suporte intermediário aqui, não passou reto, nem sentiu, passou pela média móvel de 200, nem sentiu, né? E ontem aqui, né, no dia 11, a gente viu uma queda ainda mais acentuada. Só para vocês terem uma ideia, o gringo aqui, o estrangeiro, tirou 5 bilhões da bolsa nesse dia, 5 bilhões de dólares, né, que é a segundo maior retirada de dinheiro da bolsa do ano, tá, pessoal?
em um dia só. E ele mesmo assim, aí perdeu, rompeu esse patamar aqui, que foi um suporte aqui importante para junho, né, que era uma região que eu falei que eu não gostaria de perder. Por quê? Porque agora ele começa a entrar numa tendência baixista de mais longo prazo, que eu estou aqui desenhando para vocês. A partir do momento que ele rompeu esse fundo aqui, ele vai ter provavelmente essa continuidade de penagem de baixa. Aí, se quiser começar a contar onda de Elliott, pode contar, né? Eu acho que aqui pode ser a primeira onda, né? Aqui pode ser uma segunda onda corretiva, e agora ele vai começar uma terceira onda. Pode ser tudo isso, tá, pessoal? Não tá bonito para o nosso Bovespa de novo. A perda desse 168 mil aqui não tá bonito. A gente vai ter que ver agora, talvez, se ele consegue segurar nessa região aqui, talvez uma linha de tendência de alta que vem lá do início do ano. Vamos ver se ele segura por aqui para ter algum retorno. Mas não tá bonito, pessoal. Sinceramente, estou bem preocupado com o nosso Ibovespa. E para quem está operando, para quem tem uma carteira, né, de investimentos, que eu sugiro que todo mundo tenha carteira de investimentos, que tenha investimentos de longo prazo, certo? Não esteja aqui, espero que você não esteja aqui, que não seja a sua única forma de investimento o swing trade, né? Para quem tem uma carteira de longo prazo, isso não é muito bom. Agora, para quem está fazendo swing trade, de novo, a gente vai operar tanto na compra quanto na venda, então daqui a pouquinho a gente vai ver mais vendas. Inclusive, né, pessoal, dentro do site lá da Cultus Capital, que já está em versão de beta teste, aí já tem algumas pessoas testando a parte de recomendações lá, que aí, lá sim eu tenho as recomendações com um sizing correto, ou seja, com o tamanho de posição que tu vai ter que entrar em cada uma das recomendações também, bem feitinho. Inclusive, né, a gente tem algumas hoje lá, a gente tem mais vendas do que compra, né, obviamente, mas como eu sempre falo para vocês, é bom ter tanto na compra quanto na venda, porque Brasil é o Brasil, o fluxo como vem, vai, vem, daqui a pouquinho muda tudo, isso está tudo para uma direção só, tu acaba sendo estopado bastante, né, em todas as tuas posições, estragando o teu longo prazo, né. Enfim, pessoal, para swing trade, pelo menos a gente vai procurar aqui vendas dos outros setores, né? A gente continua, todos eles são meio que uma situação ruim, né? Estão apontando quase todos para baixo, numa consolidação. Aqui eu acho que o único que está melhor ainda seria o INDX, tá? Setor de indústrias. Bom, vamos passar para as ações. A gente teve uma solicitação. Vou começar pela solicitação, porque né, já que vocês estão, já que interagem comigo, aí eu vou começar já. Então, se você também quiser ter uma análise de algum papel específico, solicita aqui, pode pedir, pode ir nos comentários, pode vir no WhatsApp, que nem essa aqui que chegou agora. Não tem problema, eu fico feliz em analisar. E para mostrar isso, eu vou dar prioridade. Primeira ação que nós vamos analisar é Positivo, POSI3. Uma solicitação, peraí, não sei porque isso aqui está aqui, uma solicitação de um dos nossos pessoas que acompanha aqui, certo, pessoal? Tá, de positivo, tá por isso que tu tá, beleza, show, vamos lá, né? Pessoal, positivo, ela vem do movimento de queda, né? Depois aqui começou a lateralizar em 2025. Deixa eu só ver um prazo um pouquinho mais longo. Então vamos lá, vamos olhar primeiro prazo um pouquinho mais longo, só para a gente consiga entender o que tem acontecido com o positivo, né? Positivo tem trabalhado aqui, fazendo topos, aqui eu tô olhando semanal, tá, pessoal, o gráfico semanal. Então vamos lá, 2021 fez o topo aqui na região dos 12,48, daí depois veio caindo, certo? E chegou a fazer um fundo na região dos, aqui é 4,40 aqui, tá? Voltou, fez um topo de novo aqui numa região de R$11 aqui, tá? R$11, na região dos R$11. Aí já fez um fundo menor aqui. E aí, o que a gente estava vendo aqui? Que no longo prazo, ele estava afunilando, né? O que eu quero dizer afunilando? A gente vê que os topos estão caindo, ele vinha fazendo topos menores e vinha fazendo fundos maiores, certo? Então a gente vê que no fim das contas, deixa eu pagar esse monteiro de risco aqui, tá? O papel não vinha andando para lado nenhum, né? Ele vinha apenas
afunilando, né? A gente via fazendo essa aqui, caindo, subindo, caindo, né? Até que aqui ele começou a chegar a topos anteriores. Aqui nós já estamos em 2024 e fundos mais ou menos na mesma região, que aqui a partir de 2023, aqui 2024, a gente pode falar que ele, pelo semanal, ele estava com uma tendência primária lateral num range, num range maior, tá, pessoal? Então ele estava numa consolidação, positivo vinha consolidando bem aqui, tá? Vamos trazer de novo. Começou a consolidar mais ou menos nessa região aqui, certo? Então vamos trazer isso para cá e vamos vir para ver o que aconteceu em 2025. 2025 ele já começou, né? No final de 2024 e 2025 começou a trabalhar abaixo dessa região, tá? Trabalhando aqui mais próximo desse fundo lá de 2022, mas também consolidando nessa região aqui mais abaixo, então lateralizando aqui, então a gente vê que o papel que lateraliza bastante, certo? Depois que perdeu o fundo anterior, ele começou a fazer o que, pessoal? Vamos trazer agora para o diário. É só para a gente entender esse Monteiro de Rabisco, tá? Ele perdeu de novo aquele fundo anterior lá, e aí começou a trabalhar mais embaixo ainda, né? Começou a trabalhar aqui, como se fosse uma lateralização, mas num pequeno, a gente até quando fez a última análise, uma pequena tendênciazinha de alta. Então aqui a gente consegue ver que não chega a ser bem uma lateralização, né? Por quê? Espera aí, deixa eu desenhar aqui para vocês, né? Ele veio fazendo, topo, fundo, faz um topo um pouquinho mais acima, faz um fundo um pouquinho mais acima que o fundo anterior, faz o topo um pouquinho mais acima que o anterior, faz o topo, e vem fazendo. Então aqui a gente tem a união desses fundos aqui, traça uma linha, traça essa linha aqui que está em destaque para vocês, que é uma leve tendência de alta, né? Tentando trazer para a região de consolidação anterior, não conseguiu, perdeu, e aí entrou numa leve tendência de queda aqui. É um monte de risco? É um monte de risco, tá, pessoal? É difícil de entender? Difícil de entender. O que a gente pode tentar fazer, por exemplo, vamos tentar tirar essa linha daqui para ver o que acontece, essa linha daqui. Então, começou a vir essa queda, perdendo regiões de fundos, né? Então, essa aqui a gente viu que era esse fundo anterior aqui, então tá? Essa 370 aqui é uma região de fundos anteriores. Tentou perder, conseguiu perder e agora voltou a trabalhar nesse último fundo aqui dele, tá? Então ele está numa tendência de queda, mas está testando aqui um suporte importante para o papel. Abaixo daqui, pessoal, abaixo daqui, eu acho que a gente só vai ver algum tipo de fundo maior lá aqui na época da pandemia, né? Um pouquinho depois da pandemia. Mas vamos lá, né, pessoal? O que acontece? Ele está respeitando, ele está vindo numa tendência de queda, então vamos lá, né? Caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, aqui rompeu, não conseguiu, voltou a testar. O que é a tendência de queda? Ela está bem aqui respeitando essa linha de tendência de baixo que a gente está aqui bem mostrada para vocês, tá? A gente vê que ela bate aqui e volta bastante. Opa, paguei coisa que não era para pagar. Mas beleza. Ela vem aqui e continua caindo sempre, né? Sempre respeitando aqui, mas também respeitando a linha de retorno, né? Que seria aqui. Então, isso aqui é um canal, certo? A gente vê que essas duas linhas aqui, ela está caindo dentro desse canalzinho aqui, certo? Hoje não, né? Ontem, ele tentou romper tanto a linha de canal quanto o fundo aqui desse longo prazo, certo? Veio com volume, veio com força. Aqui a gente até poderia ter visto uma venda. Não sei se era isso que tu estava vendo. Aqui a gente poderia ter visto uma venda, tá? Qual o problema? Para quem não sabe, pior stop, aliás, né? O melhor stop estaria aqui acima, né? O melhor stop estaria acima da consolidação, certo? Mas aqui fica longe. Então, o stopzinho que tu poderia colocar seria aqui ainda, né? Se tu quisesse vender ali, ainda assim tu ia precisar que o papel caísse mais 23%, não seria o ideal, tá? Porém, agora, olha que interessante, acho que foi por isso que tu veio falar, né? A gente viu que respeitou esse fundo. Respeitou esse fundo e agora está colocando um candle forte de alta hoje com bastante volume, né? Subiu 3% hoje.
Esse é um dos problemas que a gente está vendo, tá? Ultimamente os papéis eles estão movimentando muito, muito. E, por exemplo, com 3% já começa a ficar caro o teu stop. Por que fica caro o teu stop? Acho que você está querendo comprar. O que nós estamos vendo aqui, tá? Ele está respeitando a resistência, certo? Se ele está respeitando a resistência e a linha de retorno de canal, o que ele vai fazer provavelmente? Tá aqui, caiu, ele bateu aqui no fundo, vai voltar a testar pelo menos a linha de tendência de baixa aqui, né? Pelo menos testar essa região aqui, tá? Então aqui pode ser um alvo teu. Qual o problema? Ele já subiu 3%. Então, se ele já subiu 3%, o teu stop tem que estar abaixo da mínima, certo? Porque a partir do momento que perdeu a mínima, desconfigurou. Ele não está mais em retorno, ele está no movimento de queda, está saindo dessa tendência de queda aqui, está entrando numa tendência de queda mais acentuada, está rompendo o fundo anterior. Então, rompeu aqui, desconfigurou. Tu já não vai mais ter essa volta aqui do canal. Acabou o canal para ti. Tá? E aí o que acontece? Tu vai ter os alvos fora desse teu primeiro alvo aqui. E aí tu vai querer que ele rompa isso, que ele vá além disso. Por quê? Porque ele respeitou esse fundo? Acho que não, tá? Eu acho que aqui, a não ser óbvio, que tu tem um risco-retorno diferente, 1 para 1 aqui, talvez dê, né? Talvez dê, vamos ver aqui. Ele subiu. Vamos ver aqui quanto é que seria um 1 para 1. 7,4. Se tu tem um retorno de 1 para 1, para cada um que eu perco eu vou ganhar 1, pode ser. Aí cabe aqui, tá? Se a tua operação seria comprar rompendo os 13,50 para tentar trazer aqui, acho que tá valendo 1 para 1, vale. Se tu não tem 1 para 1, não vale, tá? Se tu quer ganhar mais do que perder, aí vai depender da tua assertividade, aquelas coisas todas, tá? Enfim, pessoal, se tu tá me pedindo positivo por causa disso, eu acho que tá ok para comprar aqui se tu tem um risco-retorno de 1 para 1. Se tu tem mais do que isso, tipo eu não entraria, tá? Eu não entraria porque não cabe uma operação. Meu alvo tá bem fora da onde eu acho que o papel vai subir, tá? Vai corrigir. Essa queda, não podemos esquecer que ele tá em tendência de queda, tá? Tá em tendência de queda. O que tu vai pegar é uma correção do movimento de queda. É só isso. E até onde é que ele vai corrigir esse movimento de queda? Até aqui. Tu não pode inferir nada além disso, pessoal, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar na análise. A gente tem que fazer toda essa contextualização que eu faço antes para vocês, para entender justamente isso. Até onde o papel pode ir, tá? Até onde é que pode ser esse alvo. Tipo, tu dizer que ele vai inverter essa tendência de baixa só porque ele respeitou esse fundo, não tem nada te dizendo que isso vai acontecer. A tendência dele é de queda. O que tu pode dizer é que ele está fazendo aqui um movimento, talvez secundário, de uma correção para continuar no movimento de queda. É só isso. Certo? Bom, além dessa solicitação, eu queria trazer aqui algumas outras ações que eu achei que tão interessantes, tá? SLC3, SLC agrícola, tá? Do agro, né? Para quem bem sabe, a gente viu que, bom, vamos lá, tá um pouco triste a situação de SLC, tá? Já digo isso. A gente vê aqui que ela veio de uma forte lateralização em 2024, né? Uma consolidação, ela consolida bastante, que dá para ver bem, né? Ou ela consolida, ou ela lateraliza aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê o retângulo que eu gosto de desenhar? Ou ela consolida nesse triângulo aqui, né? Com alguns espasmos aqui que ele sai para que ele chega a romper para fazer um topo mais alto aqui, tá? Então, rompeu aqui de 2023 até hoje, rompeu para cima essa consolidação uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, tá? Rompeu 4 vezes essa consolidação e para baixo rompeu uma vez e agora a segunda vez, tá? Então, a gente vê que ele realmente fica trabalhando aqui nesse meio termo, entre os 13,60 e 15,70. E se tu tivesse comprado sempre quando chegasse nos 13, soltado nos 15 e pouco, ou vendido aqui, comprado aqui, estaria ganhando dinheiro, né? Sem problema nenhum. Teria feito várias vezes essa operação aqui, tá? Enfim, vamos voltar, tá? O que aconteceu? Ela veio que no final do ano, não, né? Metade de 2025 em diante, ele estava fazendo essa recuperação de vir lá dos 15, de uma vez que rompeu um pouco também, para até a base, lá dos 13,53, a base da consolidação, fez aqui toda essa queda,
fez um rompimento, aí aqui faz uma tendência secundária dentro da lateralização, faz uma tendência secundária de alta, aqui consegue sim romper aquela tendência primária de lateralização, volta, faz um movimento forte de alta, e aqui a gente achou que estava no movimento altista, que foi, infelizmente, né, atingiu aqui a região dos 19,50 por ali, e aí começou a cair de novo, aí caiu, mas caiu desabando, né? Quando voltou aqui, caiu desabando, a gente vê aqui que caiu quase 30% em linha reta, furando a parte, os 13 reais aqui que a gente tinha, certo? Então ele caiu aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui era o nosso fundo da consolidação, né? A parte no sempre bateu e voltou. Não conseguiu voltar, nem segurou, nem nada, caiu mais um pouco. E aí começou aqueles 13,60, 13,70, que era um suporte muito forte, né? Que a gente viu que segurou muitas vezes. Agora está trabalhando como uma resistência. Tentou romper 2 vezes para voltar para a lateralização, para voltar para aquela região de consolidação mega gigante de vários anos atrás. Não tem conseguido, certo? E aí o que está fazendo? Está trabalhando num afunilamento aqui, tá? Num triângulo, alguma coisa nesse sentido. Então a gente pode ver que o que acontece? Fez esse topo, fez esse fundo, fez esse topo, aí fez um topo aqui menor, fez um fundo aqui maior, fez um topo aqui menor, fez um fundo aqui. Então se eu for traçar aqui, que é o que eu vou fazer agora, a gente tem um triângulo, certo? A gente tem um triângulo simétrico, basicamente, né? Certo? Estão vendo o triângulo simétrico aí? Vamos fazer ele aqui para vocês entenderem, para vocês verem esse triângulo. Vamos pegar aqui. Aqui você. Aqui está o primeiro lado. Deixa eu tirar essas outras linhas aqui. Primeiro vamos desenhar o triângulo, depois a gente tira as linhas. Tá aí, tá? Vamos tirar as linhas para que a gente consiga ver bem. Então tá aí. Então o que a gente vê? A gente vê um movimento forte de queda com um triângulo aqui na base. Lembra que a gente fala sobre esse triângulo simétrico? Ele pode ser tanto de alta quanto de... Ele pode ser tanto uma figura de continuação quanto uma figura de reversão. E uma das coisas que se define isso é óbvio, né? A proporção do tamanho do triângulo versus o tamanho da queda que ele fez. Nossa, que lindo esse meu desenho aqui. Então, esse tamanho aqui vezes esse tamanho aqui. E a gente vai ter que ver mais ou menos quanto que é isso, né? Então, a gente vê aqui que realmente ele caiu 30%, e aqui a gente tem uma queda de 10%, 1/3. Então, 1/3 já é o mais considerável, tá? O que eu quero dizer com mais considerável? Já é uns 30% dessa queda toda aqui. Ou seja, quando começa a ficar muito grande a proporção de um para outro, já está com mais cara de ser uma figura de reversão de tendência. O que eu quero dizer com isso? Que provavelmente, quando vai romper, em vez de ele pode romper para cá ou para cá, se é uma reversão de tendência, ele vai romper para cima, tá? Pode ser que rompa para cima. Quer dizer que vai romper para cima? Não. Eu confio nisso, confio nessa proporção, confio nisso muito? Não também, tá? Não confio muito em nada disso. Opa, peraí que eu acabei fazendo... Bom, depois a gente vê aqui. Não confio tanto nisso também. E aí, Jorge, o que tu me diz? Eu digo o seguinte, que eu sei que ele vai para algum lado, tá? Eu sei que a banda de Bollinger tá bem comprimida. Olha aqui como está comprimida. Consegue ver aqui entre essa linha marrom e a linha marrom de cima e a linha marrom de baixo? Está bem menor, né? Então ela está comprimida. Então eu sei que pode vir um movimento e esse movimento ser um pouco mais explosivo, tá? Pode ser um pouquinho mais acentuado, ou seja, que pode me dar o meu retorno de uma forma rápida. Então o que daria para fazer aqui? Ou uma compra aqui com stop aqui embaixo. Aí vamos operar o candle de hoje. Gosto de fazer isso? Não gosto. Mas sim, dá para se fazer isso. Por quê? Porque essa máxima aqui já é essa máxima anterior também, esse fundo também é esse fundo anterior, tá? Então, tu pode ou comprar aqui, ou vender nesse rompimento aqui, tá? É uma coisa, é o que dá para se fazer aqui. Então, tu pode ir para qualquer um dos lados. Qual o problema, de novo? A gente tem
um candle hoje que entre máximo e mínimo deu 6,5%, tá? Começa a ter, de novo, os alvos muito longe do que eu quero. Logo, o que eu vou dizer aqui? A venda não me cabe, tá? A venda não me cabe, tá? A venda eu não gostaria. Deixa eu botar de novo aqui os fundos aqui, que respeitou mais. A venda para mim não é uma boa, tá? Por quê? Porque tem que perder. Olha aqui onde é que está o meu Deus, olha quanta linha. Olha aqui onde é que está o meu alvo. Deixa eu tirar essas linhas aqui para não ficar atrapalhando muito. Meu alvo está em 10,85. Tá lá na mínima da pandemia. Tava tudo fechado, ninguém trabalhando, ninguém sabia mais o que ia acontecer, ninguém ia consumir, o mundo ia acabar, né? E eu acho que vai chegar lá, porque eu tô vendo um triângulo. Então não. Então aqui a venda eu descarto, certo? Não venderia. Agora, para comprar tá legal, né? O meu alvo tá mais ou menos na região de topo. Então se romper para cima, pessoal, daqui a pouquinho SLC tem uma comprinha, tá? Vai para cima? Não sei, mas se for, dá para deixar isso aí na cabeça para daqui a pouquinho comprar, certo? Então, queria trazer esse LC para vocês por causa disso, achei interessante a análise, tá, pessoal? Também um pouco educacional, certo? Também vou falar de Dux, que a gente comentou esses dias atrás, e Duque do setor de educação. Por quê? Porque Dux também está chegando numa região importante, tá? Está chegando numa região importante. Aqui não é que tem alguma coisa para fazer, mas é mais para vocês verem que está chegando numa região importante. Então, o Edux, só para a gente ter uma ideia aqui, né? Ela veio de uma forte alta lá no início de 2025, caiu, começou a lateralizar aqui numa região mais alta, né? Muito próxima aqui do topo dela e tal, até que aqui em maio, abril, ela não conseguiu mais segurar, perdeu o fundo, né? Então ela fez uma primeira tentativa em março, voltou, ficou acima de novo, entrou de novo para a região de consolidação, testou a média móvel de 200, não conseguiu romper, né? Não conseguiu passar acima, aí veio perdendo de novo, aí sim aqui veio perdendo e aí já começou a entrar numa tendência de baixa, por quê? Porque ela faz fundos e topos descendentes, né? Papapá, aquela coisa toda, né? Show, a gente viu isso, vimos isso acontecer e também nesse meio tempo ela vai formando regiões de suporte, né, e que vira resistência, como eu estou aqui na 9,18, aqui essa linha que está em 9,18 aqui para vocês, mostrando, tá linda, né, ela aqui serviu como suporte e depois resistência nunca mais passou, veio aqui querendo lateralizar, veio tentar fazer um topo mais alto, mas respeitando muito bem essa linha de tendência de baixa, aí voltou a cair, e aqui chegou numa região que era um suporte legal, né? É um suporte legal aqui, ó, é mais ou menos essa região, vamos ser bem crítico, tá? A região aqui de fundos, para ser bem perfeccionista, vamos trazer a linha bem do fundo mesmo, para que a gente consiga trabalhar com calma aqui, tá aqui ele, tá? Cadê você? Cadê você? E aí, começou a trabalhar nessa região de fundos, segurou aqui final de julho, voltou, testou de novo a linha de tendência de baixa, não conseguiu romper e agora está testando o rompimento, tá? O rompimento desse fundo geral aqui, tá? Muito me interessa. Se vier romper esse fundo geral aqui, muito me interessa. Por quê? Porque ela tá bonita, né? Ela tá bonita para queda. Ela tá numa tendência aqui que é quase um canalzinho de queda. Daqui para baixo, ela tem um espaço para cair. O que eu só quero? Eu quero que ela não faça um topo muito alto. Por quê, pessoal? Porque o stop vai ficar acima do topo, certo? Então vamos dizer o seguinte, tá? Vamos supor que hoje, se eu quisesse vender aqui perdendo mínima, tá? Teu stop está aqui em cima. O que aconteceu? Ruim. Olha o quanto é que ela vai ter que cair. Ela vai ter que chegar na mínima da vida dela aqui, mais ou menos, tá? Ela vai ter que ir lá em 4,37, vai ter que cair 40%. Então aqui eu não quero operar. O que eu vou esperar? Vou esperar que ela faça um topinho. Opa! Vou esperar que ela faça um topo. Cadê você? Aqui. Faça um topo mais próximo, certo? Talvez aqui, talvez aqui, né?
aqui na região dos 7,90, 7,80, se fosse um topo por aqui, seria lindo. Por quê? Porque daí cabe uma operação linda, tá? Cabe bem levar até a outra região de fundos aqui, que aí sim ali vai segurar, tá, pessoal? Então, é isso que eu quero ver, tá? Vamos esperar para ver o que vai acontecer com o papel. Eu acho que ela está fazendo um movimento interessantíssimo aqui, né? Agora, por que também que eu acho isso, né? Porque olha o volume quando cai, de novo, olha o volume quando cai, olha o volume quando sobe. Ó, vejam aqui o volume quando sobe, volume baixo, volume quando cai, volume alto, volume quando cai, né? Então, é isso aí. Eu acho que aqui rompeu aqui é uma boa venda, só tem que torcer para não subir muito aqui antes de cair. Pode ser que não caia? Pode ser que não caia, né? Pode ser que não caia, pode ser que ele segure, agora comece a entrar volume, ele volte, comece a lateralizar, e aí eu já não quero fazer mais nada com o Edux, tá? Edux, para mim, só se eu quiser vender aqui, porque ele está numa tendência de queda, porque ele está mostrando para mim que não tem força quando sobe e tem volume quando cai. Então tem vendedor, pessoal. É isso que eu quero ver, tá? Além de Duque, só tem mais uma que eu queria olhar aqui. Acho que Susby. Suzano, porque Suzano divulgou hoje. Suzano divulgou hoje resultado, né, pessoal? Então, Susby 3, acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui. Divulgou ontem, não sei, mas teve resultado aí, faz agora há pouco. Então, Suzano, para quem não sabe, é de celulose, aquela coisa toda, né? Então, o Suzano vinha aqui trabalhando em regiões de alta, aqui meio que lateralizando, sempre consolidando, papelzinho difícil, né? Que se for olhar na semanal, uma empresa que eu gosto muito, que é muito boa, que gera bastante caixa, mas que não chega pra gente, porque eles começam a fazer uns projetos lá e cada vez aumentando mais. E é isso aí, projeto e dinheiro para acionista, não que é bom nada, né? Mas enfim, a gente vê aqui que ela vem, isso aqui é o semanal, tá? Ela vem sempre em regiões entre aqui os 50, 40 e poucos, aqui principalmente depois de 2024, aqui acima dos 46 e até os 63, tá? Até que aqui em 2026 ela começou a tentar chegar de novo na região dos 60 e começou a perder força, certo? Entramos aqui sim no movimento baixista, né? No movimento de queda que vem perdendo tudo que é suporte que poderíamos ter, né? Então a gente perde suporte dos 46, perde suporte dos 43, perde suporte dos R$ 40 aqui, né? Quer dizer, perde não, né? Esse aqui que começa a segurar suporte dos R$ 40, né? Mas que já é uma região bem abaixo de onde estava trabalhando nos últimos 3 anos, tá? Mas enfim, ela veio caindo, fazendo topos e fundos descendentes, como uma boa tendência de queda nos diz que tem que ser, até que chega nesse fundo, começa a segurar, aqui começa a ter uma certa lateralização, né, uma consolidação em maio e junho, tentando fugir, então, tentando querer começar aqui um movimento altista no final de junho, chegou de novo numa resistência agora aqui, né, 43, caiu, aí parecia que ia perder todos os fundos, ia continuar o movimento de queda, não foi assim, voltou a ter compra, voltou a trazer o preço de novo para essa região aqui da resistência dos 43,80 e de novo não teve força, voltou a cair, mas segurou, certo, pessoal? Aqui a gente tem eu não sei se não chega a ser bem um engolfo aqui, porque o fundo está um pouquinho acima, tá? Enfim, a gente viu aqui que veio neste dia 11 compradores forçando o preço para baixo, tá? A gente vê com volume grande, um candle também com um corpo maior, 2,20 de queda, e no dia seguinte o comprador respondeu com toda a vontade que pode, trouxe o preço para cima, e hoje, de novo, bastante volume, tá? Então aqui ele pode estar dizendo o que para a gente? Poxa, pessoal, meu caminho não é para baixo, meu caminho é para cima. Até onde é que ele pode ir nesse caminho para cima? Pô, pessoal, se tu for olhar aqui e ser esperto, ele está consolidando aqui. Então, o que eu vou esperar? De novo, no máximo até os 43,80. Consigo fazer essa operação? For comprar aqui, o stop está aqui, abaixo da mínima, não consigo. Então, eu não faço operação, mas é só para dizer para vocês que provavelmente ele está segurando nesse fundo, tá? Suzano está segurando. Se você tem um alvo
né, um risco-retorno menor que o meu, se é 1 para 1, alguma coisa assim, cabe a operação, tentar trazer até os 43,86. Tá tudo lindo, tá tudo certo. Tu vai ganhar aqui uns 9, quer dizer, quantos por cento aqui tu consegue? No rompimento da máxima de hoje aqui, vamos ver, tu vai ganhar aqui uns 5%, 4, 5%, tá? É isso que tem para ir pro jogo para ti, se tu quiser operar, tá? Vai tentar ganhar 4 a 5% e tu vai arriscar 3%, 3,5% aqui. Enfim, Suzano, é isso aí que eu tenho para dizer para vocês. Eu acho que é um bom papel para tentar ver se não vai reverter. Agora, se o pessoal está gostando do balanço dela, daqui a pouquinho ela pode sim ter um movimento aqui e sair dessa lateralização e aí começar a ter quebrar esse movimento aqui de lateralização e aí assim a gente pode querer ver um movimento altista para o papel, tá? Enfim, tem mais um, cara, que a gente analisou que também está interessante. A gente estava analisando o Vibra, a gente analisou, acho que não sei se foi ontem, esses dias atrás aí. Faz pouco tempo que a gente olhou para Vibra, tá? VBBR3. Vibra, a gente vem aqui que vem no movimento altista forte. Aí teve um primeiro movimento mais corretivo aqui, um pouquinho, uma queda um pouquinho mais acentuada, né? Depois de muito tempo a gente não viu uma queda assim tão acentuada que nem essa. Então vamos ver aqui, né? A última vez que ela teve uma queda maior foi lá em 2024. Não, em 2024 teve uma queda maior, depois 2025. Desde 2025 não tinha uma queda tão acentuada que nem essa que a gente viu, perdendo uma tendência de alta aqui, né? Perdendo a tendência de alta, caindo 17%, mas recuperando rápido em V, rompendo inclusive o topo anterior aqui, um topo histórico, né? Topo histórico. Rompimento de topo histórico aqui, lindo, certo? Lindo. Começou a perder forças, né? A gente vê que começou o volume a cair aqui, inclusive, né? A gente na análise até falou que o volume começou a cair e aí o papel começou a... Então, olha o volume aqui, sabe o que eu estou falando, tá? Olha esse volume aqui. A gente vê que chegou aqui, começou a lateralizar, não teve mais muita força para subir, não tinha comprador, e aí o papel começou a cair. Aí tivemos aqui força vendedora para tentar devolver abaixo do topo histórico anterior, né? Que aí entraria nessa consolidação. É isso que nós estávamos falando que poderia acontecer com o papel. Hoje entrou o comprador de novo. Tivemos volume de comprado no papel. O que acontece? É pouco? É pouco. Mas daqui a pouquinho, se tu tá realmente querendo entrar comprado em algum papel, tipo eu que tô louco para entrar em algum papel comprado, que eu só tô com uma compra, aqui pode ser uma boa compra, né? Tu compra na superação da máxima, stop aqui, o stop tá barato, 13,5% de stop aqui, nem isso. Para tentar levar só até a região de topos anteriores, aqui tu consegue já um bom risco-retorno da tua compra aqui. O problema é que, né, se tu for olhar aqui os outros indicadores, ele não está dizendo ainda que a compra, ele ainda não venceu, mas pode ser que ele ande. Mas o que eu estou querendo dizer os outros indicadores? Olha aqui, vamos olhar aqui. Ficou todo. O MACD apontou venda aqui desde o momento que cruzou aqui no dia 4, 5 de agosto aqui, deixa eu ver que ele começou a apontar a venda, né? Ou seja, o MACD cruzou para baixo a linha de sinal laranja, cruzou para baixo a linha verde. Né? A gente vê aqui momentum que já está perdendo há muito antes, né? Até um sinal antecedente aqui que já perdeu bastante o momentum, já está bem negativo, já está para queda, tá? E a gente pode ver também o mesmo acontecendo aqui em OBV, que ele também já estava apontando para queda no diário. O único ponto, talvez, positivo que eu posso olhar é se eu for olhar no diário, nos 60 minutos, no intraday. Vamos olhar, se tu for olhar no dia de hoje, né? O dia de hoje, a gente... Ué, cadê o topo aqui? Por que não está essa resistência aqui? Acho que é aqui que está a resistência. O topo histórico antigo. É ali. Ok. Então, tá aqui, né? A gente tem esse topo histórico antigo aqui, né? Então, a gente vê que veio... Aqui, por exemplo, o dia de hoje, tá? A gente teve uma força vendedora forte aqui, com bastante volume. O preço começou a subir e no final do dia ele teve um volume comprador que tentou colocar já para cima, tá? Então, a gente está vendo o volume comprador aqui. O MACD, nos 60 minutos aqui, ele tá comprador. Desde o momento que fez esse fundo aqui, a gente vê que já inverteu a tendência, já está comprador.
Então, se tu quiser olhar, assim, né, vamos tentar achar motivos para comprar, eu olharia para o gráfico de intraday, que no gráfico do intraday aqui o MACD já está dando sinal de compra, o momentum já está positivo, né? E só, porque o resto não está muito aqui bonito não, tá? Então, eu diria que no intraday, talvez tu ia ter alguma defesa melhor para te fazer esse tipo de operação de compra aqui em Vibra. Eu não sei se eu vou fazer, tá? Eu muito provavelmente não vou fazer. O que me atrai é justamente... Ué, o que me atrai é justamente é, um volume e um volume maior aqui de comprador, né? Chegando, querendo dizer, ó, tô querendo ter volume aqui, então o volume está voltando, o interesse está voltando e, claro, um stop mais curto aqui. Pode ser que hoje seja só um dia qualquer de um volume mais forte de comprador e amanhã volte a ter vendedor de novo, porque teve vendedor que entrou aqui e aí vai estar dentro dessa consolidação. Não sabemos dizer, né? É só para a gente ficar de olho que se você quiser comprar alguma coisa, quem sabe arriscar um pouquinho aí também não tá dos mais errados, certo? Meu Deus, já tô 40 minutos falando um monte de coisa e não chegamos na Honda. A gente ia continuar a partir de ASA. Então, ordem alfabética, né? ASA para baixo. Aqui, ó, a asa não era nem para analisar, porque a gente tinha analisado outra vez, a gente analisou que podia ter esse rompimento de fundo e rompeu, né, pessoal? Voltem aí uns 2 dias atrás, eu acho que foi quando a gente analisou a asa estava para romper, rompeu, só que a gente falou que não ia vender porque já tem aqui um fundo aqui muito forte, mas hoje rompeu com bastante volume, né? A gente viu aqui, olha, o volume está crescendo, né, pessoal? A gente viu, isso aí, ó, a gente analisou ontem, a gente viu que o papel, eu lembro, ser bom de cabeça é outra coisa, né? Então tava aqui, ó, a gente tava chegando no suporte, né? Tava testando de novo o suporte, isso, fazendo aqui topos descendentes, mas segurando no suporte. Só que quando estava vindo para romper aqui, estava vindo com pouco volume, não estava tendo muito volume vendedor, né? Que nem tivemos aqui e aqui. O legal seria sido ele romper nesse momento aqui. Não rompeu. Mas aqui começou a ter volume menor e aí eu já não queria muito vender. Agora, ontem e hoje, começou a aumentar o volume, pessoal. Quem sabe teria sido uma boa essa venda aqui, hein? Quem sabe teria sido uma boa essa venda. Vou pegar aqui. Não teria sido uma boa essa venda, porque ainda o alvo aqui, a gente vai ter uma região de suporte mais forte aqui em 14,14. Acho que não daria, tá, pessoal? Eu não venderia igual por causa desse suporte aqui em 14,14, mas a gente vê que realmente o vendedor apareceu, tá? O vendedor apareceu, teve força. Quando a gente estava analisando aqui, não estava tendo muito volume, a gente falou, quem sabe não vai conseguir superar isso aqui porque não está vindo com volume. Agora está vindo o vendedor, né? Então talvez tenha sim força para romper esse 14,14. Difícil. Agora perdemos, né, pessoal? Perdemos qualquer coisa. Não sei, claro, que tu vai querer colocar uma venda aqui, uma pescaria aqui, né, que a gente chama, deixar uma ordem de venda aqui e torcer para que venha buscar e que continue a queda. Eu não arriscaria. Bom, depois temos B3. B3 que a gente tinha falado de uma compra aqui no passado e que desandou e que veio completamente ao contrário depois de um tempo e caiu forte, né? B3 caiu forte. Então vamos lá, vamos analisar, né? B3 estava no movimento altista, certo? Estava no movimento forte de alta. Deixa eu tirar todas essas linhas aqui para a gente não se atrapalhar. Então, B3 veio no movimento de alta, segurou num suporte, começou a querer fazer fundos, topos menores aqui, mas fundos ainda segurando numa resistência, que eu vou colocar aqui essa resistência, né? Segurando nessa resistência, e aí voltou a subir, testou de novo, que é um suporte, aliás, testou de novo uma resistência aqui, voltou a cair, segurou na média móvel de 200, então a gente vê que respeitou bastante a média móvel de 200 as duas vezes. Opa! E aí, sim, voltou, rompeu o topo aqui, né? Meu Deus, cara, como tô mal de mouse aqui. Rompeu esse topo, e aí teve um movimento de alta aqui em 2026, forte, expressivo, subindo, fazendo uma correção, voltou a subir, movimento altista, né?
chegamos, infelizmente, numa região de topo lá em R$ 20, e aí teve um movimento de queda mais acentuado, que pode ser, se nós formos olhar aqui até pelo semanal, né, poderia ser um movimento corretivo, tá, deste movimento todo de alta aqui que teve, tá? Se isso, vamos tentar, peraí, vamos tirar aqui. Não vamos exibir estudos. Aqui nós estamos com o gráfico do semanal, certo? Então, ó, vamos traçar aqui um Fibonacci, tá? Do movimento de alta aqui. Vamos traçar desde aqui. Veio com movimento forte altista. Aí pode ver onde é que corrige ali. Eu não vou soltar aqui, porque senão vai voltar toda aquela montanha de riscos. Aonde é que corrige? Corrige nos 14,28, ali na linha dos 50%, tá vendo? Ó? Então ele sobe. Aqui onde é que está o meu mouse? Nos R$ 20, faz o topo. E aí depois daqui para frente, né, daqui para cá, a gente vê que ele começa a cair, ó, certo? Começa a cair. Segura onde? Segura nos 50%. Então a gente diria, cara, aqui pode ter sido só uma correção. Essa queda aqui que a gente teve de abril para frente foi só uma correção, tá? E aí, a gente pensou, poxa, aí vamos vir para o diário. Se aquilo é uma correção, então a gente teria isso aqui, né? O papel sobe, corrige e aí depois volta a subir de novo, né? Então isso aqui poderia, esse movimento aqui que a gente está vendo, poderia ser um movimento continuado de rompimento de topo. Qual o problema? É a forma que ele veio, né? Ele veio pouco inclinado, que nem o Ibovespa, né? Aquela alta tímida, né? Gostaria que ele, em vez de vir assim, teria que vir assim, pelo menos, entendeu? Recuperando mais ou menos com a mesma inclinação aqui, né? Que caiu, ter essa volta aqui. Não, tava vindo muito devagarinho. E aí, se tu quiser aqui, eu não vejo assim, tá? Mas se tu quiser, tu pode até ver isso aqui como uma bandeira, né? Tá vendo aqui o MAS, a bandeira, e aqui a bandeira. E aí o rompimento da bandeira desencadearia o movimento. No fim das contas, o que é que a gente tem de verdade aqui agora? Agora, se nós romper esse fundo aqui, tá? Por quê? Porque ele caiu, né? Segurou nesse fundo, voltou a subir. E aqui o rompimento desse fundo aqui poderia ser um movimento de queda de novo, né? Mais queda. Aí aqui a gente poderia dizer que se tu gosta de ondas de Elliott, essa aqui seria a onda 1, onda 2, e aqui ia ter uma onda 3, mais longa, aquela coisa toda. Aí depende do que satisfaz a tua análise técnica aí, né? O que tu gosta, o que tu não gosta. O importante é que ele estava vindo aqui, o preço começou a vir, chegou a buscar essa região de fundos aqui, né? Tentou perder agora, volume crescente, né, pessoal? Olha, ontem, bastante volume. Hoje devolveu um volume forte altista, hein, pessoal? Chegou o comprador de novo e falou, olha, não vai cair. E aí, pessoal, o que isso me diz? Isso me diz que não é um movimento de queda, não é aquele movimento de alta. Todas as análises que a gente está fazendo, por enquanto, nada está se confirmando. E se nada está se confirmando, o que é a única coisa que eu tenho aqui? É que ele fez um fundo aqui, fez um topo aqui e voltou a fazer um fundo no mesmo lugar. Isso é uma lateralização. Isso é mais, de novo, nós temos mais uma região de consolidação aqui, que é isso que está aparecendo, né? O papel vai ficar brigando talvez aqui. Vamos botar esse topo aqui junto aqui dentro também. Talvez vai chegar até esses topos aqui. Deixa eu tirar uma dessas linhas aqui que não gostei delas. Talvez pode chegar até essa região aqui de topos. Não sei. O que eu tenho que esperar para B3SA3 vai fazer isso? Talvez faça, talvez não faça. Vale comprar aqui depois de subir 4% hoje? De novo, né, pessoal? Fica ruim, fica longe, fica difícil de fazer essa compra. Dá para tentar fazer? Dá para tentar fazer. Eu faria? Não faria. Jamais faria. Por quê? Porque, primeiro, a gente já tentou comprar um pouco atrás, né? A gente viu aqui, a gente tentou comprar aqui quando começou a ter esse movimento de alta. A gente viu aqui, acho que foi aqui, né? Que as bandas de Bollinger começaram a expandir. A gente estava vendo que talvez ia ter um momento de expansão. Nós ia querer pegar esse retorno até o topo. Não veio, então já teria sido estopado, né? Tanto quem colocou um stop aqui no meio do caminho, quanto quem colocou o stop aqui embaixo também poderia ter sido estopado. Se bem que quem botou aqui embaixo não, né? Mas enfim, tá uma situação ruim. Não compraria primeiro por causa disso. Segundo, porque o stop, porque
qualquer alvo ficaria fora da região aqui de lateralização. Eu não acho que o papel está tendo força para subir acima disso aqui. Não tem nada me mostrando que ele vai sair dessa região, certo? Quando começar a chegar aqui perto, eu vou ver se realmente vai ter. Ou se romper aqui para baixo, aí a continuidade, aí sim eu vou querer vender, certo? Se ele vier querer romper daí aqui essa mínima aqui, vamos botar a mínima bem aqui. Se ele vier querer romper essa mínima, aí, meus amigos, aí eu vou querer vender, talvez. Quer dizer, não é que eu vou querer vender, né? Até penso que poderia vender. Vai depender se cabe posições e tal, aquela coisa toda, né? Que vocês bem sabem. Certo? Bom, B3C3 era isso. Banco do Brasil, meu Deus, quanta linha. Me apavoro com isso aqui. Banco do Brasil, reportou o resultado ontem, né? O resultado de Banco do Brasil veio um pouco acima das expectativas, né? É que as expectativas eram muito ruins, tá? Pra ser bem sincero. O Banco do Brasil estava com expectativas muito ruins, vieram melhores que as expectativas, ainda vieram ruins. O que preocupou é a parte de crédito, né, de inadimplência, essa coisa toda que a gente está vendo que o Brasil tá mal mesmo, né? E aí não gostaram no fim das contas, né? Mesmo surpreendendo aí, por exemplo, o ROI um pouco acima, receitas um pouco acima, acho que era isso aí que estava um pouco acima. Decepcionou por outros lados, cai hoje 4%, 4,16%. Num movimento que está bem feio, né, pessoal? Vamos lá, vamos analisar aqui o papel. A gente viu que o Banco do Brasil vinha numa ação muito boa, né? Vinha rompendo máximas e máximas e máximas e máximas, né? Desde 2021 ela subia violentamente, né? Veio fazendo máximas até 2024 aqui, certo? 2025 aqui chegou a romper máximas, até que veio a parte de resultados em que os resultados começaram a apresentar problemas nos resultados, que aí foi nesse momento aqui, né? Foi aqui em maio de 2025, aí começou a despencar o papel, realmente veio bem ruim, mudou muita coisa o banco, né? Gestão ruim, provisões diferentes, né? ROI muito fraco, essas coisas todas fez o papel degringolar aqui, caiu de verdade, começou a tentar achar uma nova região de trabalho, que está cheio de rabisco aqui no meio, vou tirar tudo isso aqui, mas a gente consegue ver, o que eu arranquei fora aqui? Arranquei fora a banda de Bollinger, né? Putz, justo a banda de Bollinger, vamos colocar de novo aqui. Inserir indicador, bandas de Bollinger, inserir, ficou ruim, né? Vamos trazer aqui as cores diferentes aqui, aparência. Tá, vamos só colocar aqui. Com azul aqui, depois a gente vê o que é que eu faço aqui. Tá mais ou menos, depois a gente vê. Enfim, a gente vê aqui que ela começou a cair. Depois, eu tô com. Não, acho que eu não tô com a média certa. Pera aí, só um minuto. Ver como é que é, né? Pode ser. Vou só mudar para 21 aqui. Começou aqui a trabalhar, depois que caiu bastante, começou a trabalhar, achou uma região de trabalho entre 20 e 19, vim aqui buscar 19, 20, 22, 23, até que início desse ano aqui com o fluxo gringo para cá também ele se beneficiou bastante, a ação do Banco do Brasil, subiu forte, tentou buscar regiões de topos anteriores aqui, né? Não conseguiu, não teve força, até quando começou a guerra ela começou a perder fluxo, perder tendência, perder força, e começou a cair de novo aqui uma tendência de queda, né? A gente vê que ele cai forte, principalmente depois de maio, que ela tem uma tendência mais acentuada, inclusive, né? A gente faz, o que eu quero dizer com isso? A gente consegue ver que a partir daqui de maio, o topo já ficou mais aqui embaixo, né? E aí, finalmente, a partir de junho, ela começa a querer engatar uma tendênciazinha secundária de alta, né? Aqui vamos dizer que é uma leve tendência de alta, vamos dizer que é uma tendência de alta, vamos dizer que é uma tendência de alta, mas tímida, né, pessoal? Tímida. Vamos dar o benefício aqui para o papel, né? Vamos ser otimistas. Então,
começou a ter aqui esse movimento altista aqui, né? Que trouxe justamente para próximo dessa linha de tendência de baixa aqui de mais longo prazo. Tentou romper, não teve força, né? Principalmente aqui no dia 6 de agosto começou a cair. A gente falou que aqui, inclusive aqui quando a gente analisou o Banco do Brasil, ele falou que aqui está num momento importante, vamos ver se ele vai romper, se não vai romper, né? Se vai continuar, porque daí vai fugir dessa linha de tendência de baixa. E aí, quem sabe, a gente pode ver o papel buscar preços maiores, mais altos, aquela coisa toda. Aqui até tentou, né? A gente vê esse dia aqui, o último dia do mês de julho, chegou a ter um movimento com mais volume, né? Aí depois agosto já perdeu o interesse, né? Já vê menos volume, quando começa a vir volume, começa a trazer o preço de novo para dentro para baixo da linha de tendência de baixa, então de volta para a tendência, e aqui desabou, né, pessoal? Aqui a gente vê que desabou, nem sentiu mais a região de fundos, perdeu toda a região de fundo que tinha. Hoje abriu já abaixo dessa região aqui, ó, seria o fundo aqui, o fundo mais fundo do fundo, e seguiu caindo, pessoal. Seguiu caindo, não tem nem o que falar aqui, né? É lenha para o papel. A tendência é continuar essa queda no Banco do Brasil, tá? Eu não vejo saída. Se tu tem Banco do Brasil na tua carteira, tu vai ter que aguentar uma queda ou sair aí. Eu acho que não tem o que fazer. Realmente caiu forte e realmente essas quedas pós-balanço às vezes é mais continuadas, tá? Infelizmente, eu acho que o Banco do Brasil vai seguir em queda, pelo menos pelo curto prazo aqui. Não tenho como vender, não vejo, não faz sentido vender, porque vamos lá, né? Onde é que tu vai colocar o teu stop? Aqui. Lá em 21,56, vale a pena? Não, né? Vai ter que 20% de stop. Não vale a pena. Não vale a pena. Não tem o que fazer em Banco do Brasil, pessoal. É sentar e esperar. Se tu tem ela na carteira, pô, cara, boa sorte pra ti aí. Que é difícil, cara, é difícil. Sei que é difícil, é um bom banco. A gente sabe que no longo prazo ele não vai. Vamos lá, né, pessoal? O Banco do Brasil é uma baita de uma empresa, né? É para ser um dos maiores bancos do Brasil, um dos maiores bancos do mundo também, né? Passando por um momento horrível. Tá passando por um momento horrível. No longo prazo, sei lá, em 2030, tu acha que vai estar baixo? Não, acho que talvez vai ter se recuperado até lá, né? Espero que tenha se recuperado até lá. O problema é aonde é que ele vai começar a voltar o preço, né? Difícil, é difícil. Mas é isso, tá? Banco do Brasil não tá legal. Vamos olhar Bradesco. Aí sai de um banco ruim, a gente entra em outro banco que tá ruim, né, cara? Poxa, que tristeza. O Bradesco tá fazendo a mesma coisa no Banco do Brasil, cara. Tá fazendo a mesma coisa no Banco do Brasil. O resultado também não veio muito bom. Ninguém sabe. O pessoal já estava falando que, para quem não sabe, né, Banco do Brasil, Bradesco teve há muito tempo atrás um resultado muito péssimo, fez um monte de reestruturação e tal, não sei o que, começou a tentar recuperar e agora estão dizendo, será que era só isso que tinha, né? E começou a vir uns resultados aí que o pessoal já não está mais acreditando muito. Mas enfim, vamos dar uma olhada aqui no longo prazo, Bradesco, BBDC4, veio no movimento altista forte em 2025, né? Uma recuperação boa de todo aquele movimento que veio meio ruim, né? Então o pessoal vendo, realmente melhorou, mas talvez aqui chegou em janeiro de 2026, começou a bater achou um novo topo aqui, né? Esse aqui é topo histórico do papel, topo histórico. Fez um novo topo histórico do papel aqui, né? E aí começou a segurar, começou a não conseguir mais vencer, tentou ganhar um impulso aqui, né? Vamos lá, ele subiu, bateu ali no topo histórico, voltou, fez um fundo, vamos pegar impulso para tentar romper, tentou, não conseguiu de novo. Olha como o volume estava forte aqui, né? Tinha tudo para romper, né? Mas aqui realmente entrou um vendedor neste dia. Olha o volume aqui, né? No final de fevereiro, na guerra, né, pessoal? Começou a guerra, como tudo, a coisa começou a desandar. E aí começou a buscar já regiões suportes aqui anteriores, né? Regiões que poderiam trabalhar como suporte. Voltou depois a tentar emendar de novo alta aqui, né? Acho que provavelmente foi algum balanço, alguma coisa que teve em abril. Testou de novo essa região de topo, que deixou um candle. Isso aqui tem um nome, como é que é?
Isso aqui não é uma Shooting Star, isso aqui é quase uma... Não, tem um nome, cara, não lembro mais o nome desse padrão de candle. É quase um padrão de candle que ele deixa como se fosse tipo estrela de Natal, uma coisa assim. Deixa quase um doji no topo, assim, como se fosse a partir de gaps e tal, que é um candle de reversão, né? Não lembro o que é exatamente, cara. Bom, depois eu vou pesquisar, vocês aí pesquisem também, se eles souberem, coloca aqui embaixo, interajam aí, pessoal. Tenham a bondade de interagir, não tem problema nenhum. Se quiser me desdizer, dizer que eu estou errado também, pode falar, tá? Mas enfim, chegou aqui nessa região de topo, segurou, e aí voltou a cair de novo forte, e aí já perdendo, inclusive, fundos anteriores. Voltou a trabalhar aqui numa região que já tinha trabalhado lá em final de 2025, consolidando, lateralizando, até que começou a fazer topos mais altos, querendo voltar para onde? Para essa região aqui que lateralizou 2026 inteiro, né? Então ele quis aqui nesse momento começar a lateralizar. A gente falou até que poderia ter sido uma compra que não pegou a gente, né? Ainda bem que não pegou a gente, porque o que aconteceu depois daqui, o papel não teve muita força para subir, chegou até a metade aqui do movimento de alta. A gente vê que realmente, né, volumes aqui, quando começa, olha esses três candles verdes aqui que tem volume de compra, que tem compra, aliás, olha o volume, né? O volume até está subindo, chegou aqui de novo no topo, no outro dia já volta a cair volume, volta a cair o papel, não teve força para ganhar os R$19 aqui. E aí perde a média móvel de 200, perde aqui com vontade mesmo esse mês, início desse mês, neste dia aqui, dia 4 de agosto, começa a perder e aí desanda. Tá melhor que o Banco do Brasil, graficamente falando, tá, né? Agora que foi perder um fundo aqui anterior, mas o problema é que preocupa, né? A perda desse fundo anterior vai fazer o papel mirar lá nos 15,60, continuando essa queda. Tem como vender aqui? Não vejo onde estopar, certo? Não vejo onde estopar. Claro, se quiser estopar aqui acima dos... Deixa eu tirar isso aqui daqui, que não faz mais sentido tá aqui. Se quiser estopar aqui, sei lá eu, acima dos 17,50, 17,60, tenta. O que vai te proteger aqui? Muita pouca coisa, né? Agora, provavelmente vai ser um movimento continuado de queda, tá? Infelizmente, é isso que eu tenho para falar para vocês. Banco Bradesco também não está bonito, pessoal, assim como o Banco do Brasil. Eu sei que são bancos bons, são bancos que no longo prazo eu acho que vão estar melhores do que estão hoje, mas a gente vê que o índice financeiro como um todo está sofrendo. Bancos que estão melhores posicionados que eles também estão sentindo. BTG Pactual está sentindo, Itaú. Eu considero esses dois bancos hoje aqui um dos que estão melhores posicionados, tá? Os bancos mais fortes que temos no Brasil seria BTG e Itaú, talvez, em questões de... Olhando aqui, não, em questão de fundamentos, tá? Fundamentalmente falando aqui, olhando mais para o micro da empresa, eu acho que os bancos estão melhores. E mesmo assim estão sofrendo. Mesmo assim, esses bancos estão sofrendo. Então, bancos que não estão com resultados muito bons ou que estão com alguns probleminhas menores ali nas suas linhas, nos seus balanços, nos seus fluxos, provavelmente não vão andar bem também, tá? Agora, são bancos bons. Acho que no longo prazo, talvez possa ser bom. O problema é ter resiliência para aguentar essas quedas aí, né? O problema é isso. E é o que tem se desenhado, tanto para a Bradesco quanto para o Banco do Brasil, é isso. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do programa hoje, tá? Hoje a gente trouxe algumas posições interessantes aqui para a gente olhar, né? Voltem aí, agora não lembro exatamente o que a gente falou. Acho que a gente falou de Suzano, a gente falou de SLCE, a gente falou de Edux, a gente falou de Positivo, que foi uma solicitação. Falamos de alguns bancos aqui, né? A gente falou de Asas também, a Asa estava legal. Os bancos estão ruins, Bradesco, Banco do Brasil, a gente acabou de passar aqui que estava ruim. Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos. De novo, a situação do Brasil não está legal. Cuidado. A gente está em temporada final do balanço, né? Está no final da temporada de balanço, aliás.
essa semana termina, acho que amanhã os últimos balanços. Vamos ver o que vai acontecer ainda. Também temos que cuidar com muita calma se esse fluxo, se essa saída de fluxo aqui vai ser continuada também, ou se já está encerrando por agora, ou se vai continuar o mês de agosto inteiro vendedor. Tenham paciência, tenham calma. Se forem querer operar, o problema é o seguinte, né, pessoal? A gente tem muitas ações já que já andaram bastante, então tá difícil fazer venda, porque estão andando bastante. Então tu já vai pegar depois de andar 15%, 10%, né? Então as quedas estão muito fortes, difícil de entrar agora numa venda. Ao mesmo tempo que entrar na compra está arriscado, está difícil, são poucos papéis que estão andando bem na compra. Então, pessoal, primeira coisa que eu tenho para falar a vocês é cuidado e paciência. O momento, espera que daqui a pouquinho o momento passa, daqui a pouquinho as oportunidades vão aparecer. Não precisa se adiantar em nada, certo, pessoal? Vamos ter consciência de que o mercado vai ter a vida inteira, vamos cuidar bem do nosso dinheiro. E amanhã é sexta-feira, pessoal, né? Amanhã é sexta-feira, vamos ver como é que vai acabar a semana. Um abraço a todos e até amanhã.